Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa live. Estamos ao vivo agora e aguardando um pouquinho o Instagram a convidar as pessoas para virem para a live. E hoje o nosso tema dessa live é o corpo fala, mas será que estamos escutando? Será que nós escutamos o nosso corpo? E hoje nós vamos estar falando sobre doenças psicossomáticas. São doenças que afetam o nosso físico, doenças que têm origem na alma e que afetam o nosso físico. Mas afinal, o que é, né? O que são essa palavra, né? O que é essa palavra doença psicossomática? Psico é da alma, soma é do corpo. Formada por duas palavras de origem grega, para dizer que nós necessitamos, né, de estar cuidando da nossa alma. E essa live é para nos alertar o quanto é necessário a gente estar buscando esse conhecimento, né? Conhecer o que se passa no nosso emocional. A nossa alma é formada pelo nosso emocional, é formada pelos sentimentos, pelas emoções, pelos nossos pensamentos, e nós precisamos conhecer o que passa nessa nossa alma, o que afeta a nossa alma. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora, a Janiele, a Cris, a Tatá, sejam bem-vindas. E hoje, vocês que estão chegando, nós vamos falar sobre o corpo fala, mas será que nós estamos escutando? E o tema de hoje são doenças psicossomáticas. São aquelas doenças, né, psicossomáticas. A psicossomática, a palavra é formada por duas palavras de origem grega. Psico, que quer dizer alma, a nossa mente, nossos pensamentos, emoções, sentimentos. E soma é o nosso corpo. E são doenças que são originadas na nossa alma e que acabam tendo consequências no nosso físico. E o quanto é importante a gente conhecer sobre isso, a gente saber um pouco das nossas emoções, como elas vão afetando o nosso físico. Então, como funciona isso? Será que as doenças, elas aparecem do dia para a noite? Claro que não. Elas vêm de uma história, elas têm todo um histórico, né? São várias situações, vários episódios negativos que vão acontecendo durante toda a nossa vida, que vão sendo guardados muitas vezes por nós, episódios que nós não soubemos trabalhar, que a gente vai muitas vezes, né, emoções reprimidas que a gente vai guardando, e tudo isso vai o quê? Vai somando durante toda a nossa vida, até que um dia acaba refletindo no nosso físico e acabam causando as doenças. Doenças psicossomáticas são aquelas doenças que a gente sente dor. Aí nós vamos no médico, chega lá no médico, ele faz todos os exames e acaba não descobrindo a causa da doença. Então, o primeiro passo é a gente procurar um médico quando aparecem as dores, quando aparecem esses sintomas, né? Eu falo assim, um exemplo é a febre, por exemplo. A febre não é uma doença, a febre é um sintoma. Então, quando nós temos febre, nós vamos lá, tomamos antitérmico. Depois de um tempo, o que acontece? A febre volta. Então, o que nós precisamos fazer? Descobrir a causa, o que está causando a febre. Então, a febre é um sintoma, a dor de cabeça é um sintoma. Então, não basta que nós tomemos um antitérmico, um anti-inflamatório, mas nós precisamos descobrir a causa, o que está causando aquela febre, aquela dor de cabeça, para que a gente vá lá na raiz, descubra a raiz daquele problema, para que sim a gente possa tratar. E o que acontece? A maioria das nossas doenças tem fundo emocional. A maioria das nossas doenças são causadas por um lado emocional que não foi trabalhado. Muitas vezes coisas que aconteceram lá na nossa infância. Isso, sejam bem-vindos, gente. A Adri, a Liliane, a Fer, a Bia, a Mônica, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje, para quem está chegando agora, é o corpo fala, mas será que nós estamos escutando? E nós vamos estar falando sobre doenças psicossomáticas. E continuando aqui, então, nós precisamos o quê? Como o tema diz,
escutar o nosso corpo. O nosso corpo fala, o nosso corpo dá sinais. O nosso corpo, ele sinaliza quando algo não tá bem. Só que a maioria das vezes a gente não percebe. A gente não tem esse autoconhecimento, a gente parar para perceber os sinais que o nosso corpo dá. E muitas vezes vem aquela dor, um dia a gente vai lá, toma um remédio, da outra vez vem outra dor, e a gente vai se medicando muitas vezes sem nem ir ao médico e sem nem saber o que está causando tudo isso. A gente acostumou. O Brasil, né, praticamente é um dos maiores vendedores, né? As farmácias são as que mais vendem remédios no mundo. Então nós temos um costume. Vocês perceberam já o quanto de farmácia que nós temos nas nossas cidades, onde nós moramos? É um número exagerado de farmácia. Por quê? Pra gente é mais fácil ir lá, pegar um remédio, se automedicar, do que a gente descobrir o que está acontecendo conosco. Então o corpo, ele sinaliza, ele através dos sintomas. E a gente tem que fazer o quê? Investigar a nossa história, investigar o que está acontecendo, né? Será que é uma doença realmente física ou será que ela tem um fundo emocional? Então, essa descoberta é muito importante, a gente procurar, a gente investigar da onde vêm as nossas doenças. E conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo tudo aquilo que o nosso corpo sinaliza. Por exemplo, gente, muitas vezes o que acontece? Quando a nossa imunidade cai, aparecem herpes, os resfriados, as gripes. E a gente não se dá conta de que isso muitas vezes é causado porque o nosso emocional está abalado. Ainda mais hoje em dia, né? O estresse, o ritmo acelerado que a gente vive, muita informação, os meios de comunicação a todo instante dando muito conteúdo pra gente. Muitas vezes a gente chega no nosso limite. E a hora que a gente chega no nosso limite, aparecem as doenças. É o corpo falando, olha, para aí um pouco. Eu tô querendo falar com você, presta atenção em mim. Então, a gente precisa desse autoconhecimento, a gente descobrindo o que realmente o nosso corpo quer falar com a gente, né? E eu acabo não percebendo esses sinais. E o grande desafio, gente, é perceber esses sinais, a gente começar a parar um pouquinho, sabe esse ritmo acelerado que a gente se encontra? Para escutar o nosso corpo. Por exemplo, a dor de cabeça, quando ela chega. A maioria das vezes, gente, a dor de cabeça acontece porque nós estamos muito preocupados, estressados. Talvez possa ser a dor de cabeça avisar que a gente está muito tempo sem comer, muito tempo sem dormir, problemas na nossa visão. Então, tudo isso, a hora que a gente começa a ter aquela dor de cabeça recorrente, é hora de prestar atenção, falar, o que será que essa dor de cabeça quer me dizer? Outra doença também que é muito afetada pelo nosso emocional é o câncer. O câncer, gente, geralmente são pessoas que têm ressentimentos profundos, mágoas, ressentimentos, falta de perdão e acaba causando câncer. Eu lembro muito bem, assim, que há uns anos atrás eu tive 3 cânceres de pele, 3. E era o que? Era mágoa, sentimentos, era falta de perdão e demorou para eu poder descobrir isso. Eu lembro que eu tinha resfriados, gripes frequentes, dor de garganta. Dor de garganta, gente, sinaliza o quê? Que nós estamos muitas vezes não expressando os nossos sentimentos. A gente tá... É como se estivesse com aquela coisa, né, que entala aqui, que não desce, sabe aquela coisa que a gente às vezes não consegue digerir? Então, começa a afetar a nossa garganta. Situações novas da nossa vida que a gente tá com medo do novo, do desconhecido. Frustração também, quando a gente se frustra, decepções. Então, tudo isso vai afetando e vai dando dor de garganta. Você sabia disso? Vão falando aí, gente, vocês tinham essa noção de quanto que o nosso emocional afeta o nosso físico? A coluna, gente, a coluna é aquelas pessoas que querem fazer tudo sozinhas, é uma sobrecarga. É como realmente, né, aquele peso que vem aqui nas nossas costas, que a gente vai carregando, quando vai ver afeta a nossa coluna, aquelas dores de colunas recorrentes. Pare para pensar, será que você não está querendo carregar o mundo nas costas, querer fazendo tudo sozinha? É hora de você pedir ajuda.
O teu corpo está dizendo, ei, socorro, presta atenção em mim, cuida de mim. Gastrite são pessoas geralmente que são muito fechadas, pessoas que têm aquela falsa calma, né? Aquela falsa tranquilidade, são pessoas muito introvertidas que não conseguem falar, partilhar aquilo que estão sentindo, então acabam tendo gastrite, o estresse também, né? Muitas vezes causa a gastrite, fígado, raiva, rancor, acabam afetando o nosso físico, o nosso fígado. Dores pelo corpo, gente, a culpa e medo de ser punido. Olha bem, culpa e medo de ser punido acaba causando o quê? Dores pelo corpo. Eu lembro muito disso quando eu era adolescente, criança. Minha mãe tinha muita dores pelo corpo. E eu lembro muito bem que ela ia no médico, o médico falava assim para ela, investigava, falava assim, olha, a senhora não tem nada, procura alguém, procura uma ajuda psicológica, que a tua dor no corpo é de fundo emocional. Então, tudo isso, gente, é para quê? Para mostrar pra gente que nós precisamos estar atentos. E nós não temos culpa disso, mas nós somos responsáveis. Não adianta a gente colocar a culpa nas outras pessoas. Não adianta a gente se fazer de vítima, a gente colocar a culpa no nosso casamento, a gente colocar a culpa nos nossos pais, nos nossos filhos. Na situação do Brasil, no Covid, não adianta. O que nós precisamos fazer? Primeiro passo, tomar a autorresponsabilidade. Eu sou responsável. Eu não sou responsável pelas coisas que as pessoas me fazem, mas eu sou responsável pela forma como eu reajo àquilo que as pessoas me fazem, ou aquilo que as situações, né, que a vida acaba me trazendo. Então, o primeiro passo é perceber. Eu percebo, eu me conheço, eu sei que algo não está bem comigo e eu vou começar o quê? Investigar. Eu vou tentar fazer um diagnóstico para descobrir a causa daquelas enfermidades físicas. E outra coisa, percebendo isso, que eu tô com algo, eu vou tomar responsabilidade para mim. Eu percebo, muitas vezes eu volto lá no meu passado, às vezes até um passado recente, e eu percebo o quê? Que aconteceram episódios negativos e que eu não aceitei, ou que eu não consegui digerir, ou que eu fui reprimindo. E tudo isso, gente, vai ficando onde? Guardado no nosso subconsciente. A nossa mente, nós temos a mente consciente, que é igual agora, nós estamos aqui conscientes desse momento presente. Mas nós temos também a nossa mente mais profunda, que é formada pelo nosso subconsciente. E ali estão guardadas experiências de uma vida toda. Ali estão guardadas as nossas frustrações, os nossos traumas. Ali estão guardadas toda a nossa história de vida, todas as nossas experiências que nós vivemos desde o ventre da nossa mãe. Então, a gente precisa descobrir, né? O que tem que traz no nosso passado, quais foram os episódios negativos que aconteceram no nosso passado. Então é hora de identificar, por que será que eu tô com isso? E é hora da gente o quê? O autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa descobrir quais são as causas, qual é a raiz das nossas doenças. E a maioria das vezes, né, as nossas doenças são tanto físicas, os sintomas podem ser físicos, como os sintomas podem ser de causa emocional. Então, nós vamos investigando o nosso passado e nós vamos descobrindo o quê? Que nós temos muitas situações na nossa vida, na nossa história de vida, que não foram resolvidas. Talvez elas foram ali deixadas de lado. Nós pensamos até que nós esquecemos, que nós superamos, mas não. Elas estão guardadas no nosso subconsciente. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar lá no nosso passado, vencer isso, né, que não é fácil, porque a gente não quer encarar, a gente quer muitas vezes fugir, e não adianta, gente, enquanto a gente não voltar, né, não trabalhar a nossa história de vida, a gente muitas vezes não consegue nem caminhar, evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente. Então a gente precisa voltar, e aí quando a gente volta, descobrir o que causou aquilo, aí é que tá a parte mais difícil,
que muitas vezes nós precisamos até ajuda. Quando a gente percebe isso, é hora da gente procurar uma ajuda profissional, porque muitas vezes a gente não consegue identificar, a gente percebe os sintomas, mas nós não conseguimos descobrir a raiz, a causa dessas enfermidades. Então, a hora que um profissional muitas vezes vem nos ajudar a descobrir a causa. Muitas vezes, gente, são coisas que estão lá guardadas na nossa infância, na nossa primeira infância, na nossa adolescência, situações, pessoas que nos machucaram, decepções que nós tivemos, frustrações, episódios da nossa vida que nós não aceitamos. É aquela história, né? O passado não passou por nós, o passado ainda está presente no nosso presente, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa resolver isso. Tem que voltar lá, tem que trabalhar, tem que desbloquear essas situações, esses episódios negativos, ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo significado para aquele episódio, trabalhar, resolver aquela situação, fechar aquele ciclo, né, do nosso passado que não está resolvido. É como se tivesse, né, com as pontas abertas, aquele círculo tá com as pontas abertas. E nós precisamos o quê? Fechar aquela situação, né? Encerrar, para quê? Para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ser curado. E muitas vezes, gente, é muito simples. Nós precisamos, a maioria das vezes, do perdão. A maioria dos nossos problemas não são causados por episódios, simplesmente, por coisas que nos aconteceram, mas a maioria das nossas doenças, tanto físicas como emocionais, são causadas por pessoas que passaram pela nossa vida e que trouxeram, talvez através também da história de vida dela, esse padrão negativo que acabou nos machucando, acabou nos trazendo decepções, frustrações, nos machucaram. E o que acontece? A gente precisa o quê? Trabalhar isso. A gente precisa trabalhar desbloqueando, né, esses episódios negativos. Quando nas minhas sessões, né, quando eu tô com os meus clientes, eu ensino como desbloquear. Hoje não vai dar tempo de estar falando sobre isso, mas eu ensino como a gente fazer esse desbloqueio, como a gente encontrar esses episódios negativos. Muitas vezes também coisas que nós acreditamos que os nossos pais falaram, não só nossos pais, mas pessoas próximas a nós, nossos pais substitutos, professores, colegas, pessoas que conviveram conosco, que falaram coisas que também ficaram gravadas em nós e nós acreditamos como verdade. Pessoas que nos enxergaram de uma forma errada e a gente acabou acreditando que realmente a gente era aquilo. Então, a gente precisa rever tudo isso, né? Essas nossas crenças. A gente vê que muitas delas, a maioria delas, são falsas. Descobrir realmente a verdade, né? De quem realmente a gente é, da nossa história de vida. Trabalhar tudo isso. Para quê? Para que as nossas curas vão acontecendo de acordo com que a gente vai trabalhando essas situações, esses episódios negativos da nossa vida. Então, gente, nós precisamos o quê? Descobrir as causas. Quais podem ser as causas? Muito, gente, tem muitas causas. Podem ser humilhações que nós passamos, pode ser decepções, traições, perda de alguém querido. Quantas vezes nós perdemos pessoas que nós amamos, queridas, e a gente não consegue aceitar. A gente acaba culpando até muitas vezes Deus, a gente acaba se culpando, porque talvez a gente ficou com algo pendente em relação àquela pessoa. Medos, abusos, tantos físicos como emocionais, até abusos emocionais, violências, bullying que nós sofremos muitas vezes na escola, cenas fortes que nós presenciamos. Tudo isso vai causando esses abalos emocionais e, consequentemente, vão afetando o nosso físico. Principalmente, gente, quando a gente não trabalha isso. Muitas vezes nós não sabemos lidar com essas emoções. A gente não tem aquilo que nós chamamos de inteligência emocional.
Então a gente não sabe lidar com aquilo que nos aconteceu. E o que acontece? A maioria das vezes a gente reprime essas emoções. Então pensa bem, uma vida toda, desde lá da nossa concepção, episódios que vão acontecendo, nós vamos reprimindo tudo aquilo e vai ficando o quê? Um acúmulo de emoções dentro de nós. Chega uma hora que aquilo é como se fosse aquele vulcão, né? Vai acumulando, acumulando, chega uma hora que explode. E se a gente não souber trabalhar, essa explosão acaba acontecendo e afetando o nosso físico. Acaba causando doenças e muitas vezes, olha bem, muitas vezes até a morte. É sério, gente. A gente precisa, nós precisamos começar a conhecer as nossas emoções. E a cada situação que nos acontece, vamos supor, hoje nós temos uma situação que a gente precisa decidir, resolver. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, gente, a cada situação nova, ele vai lá no passado buscar informações através do nosso subconsciente, de tudo aquilo que nos aconteceu. E ele muitas vezes o quê? Se depara com um episódio negativo. E a gente acaba, através desse episódio negativo, o cérebro fala assim, ó, não vai pra frente não resolve isso não vale a pena, isso daí é um problema, vai te causar mal, e a gente acaba paralisados na vida. A nossa vida acaba ficando paralisada. Por quê? Porque a nossa mente, ela sempre vai buscar situações do nosso passado. Se ela encontra que aquela situação está tranquila, foi positivo, nós resolvemos aquilo no passado, o que acontece? Ela fala, pode ir, tranquilo, vai dar certo. Acaba gerando em nós aquela crença de que nós conseguimos, de que nós podemos, de que nós merecemos. Agora, se ela vai no nosso passado e aquele episódio não está resolvido, o que acontece? Nos bloqueia. A nossa mente nos bloqueia. A nossa mente tem horas que ela é nossa maior inimiga. Ela é poderosa demais. É poderosa tanto para nos levar para frente, como é poderosa também para nos bloquear, para nos impedir de viver a vida plena, uma vida saudável, uma vida abundante. Então, nós precisamos ter equilíbrio entre corpo e entre alma. Precisam estar em equilíbrio. Quando as nossas emoções estão desequilibradas, o que acontece? Afeta o nosso corpo. E como eu curo isso, gente? Então, através desses desbloqueios e através da ressignificação. É como se a gente colocasse um outro olhar para aquele episódio negativo que nos aconteceu. Perdoando, aceitando, trabalhando, fechando aquele ciclo do nosso passado e indo para frente. E aí, pessoal, vocês que entraram, vocês já experimentaram isso? Eu contei que uma época da minha vida, né, eu tive 3 câncer, eu tinha muitos problemas de garganta, dores de garganta frequentes, resfriados, gripes, teve mais coisa, gente, era tanta coisa que acontecia. Vocês já passaram por isso? A Lisandro, o Henrique, a Tati, a Rafa, a Tari, vão dizendo aí pra gente estar conversando já sobre isso. Vocês já passaram por isso? Das emoções atingirem até mesmo o físico de vocês, te travarem, te bloquearem na vida? Vamos interagindo, gente, para que a gente possa estar realmente conversando aqui, tirando as dúvidas. Então, gente, o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas que nós mais amamos são aquelas pessoas que mais nos afetaram emocionalmente. Por quê? Pensa bem. Se a gente tá passando na rua, uma pessoa lá que a gente nem conhece, fala algo pra gente, nos xinga, sei lá, o que a gente faz? A gente nem liga. Às vezes a gente fica ali meio irritadinho na hora, mas passa. Agora, quando uma pessoa que tem um poder afetivo muito grande pra gente, que a gente tem um nível de intimidade muito grande, nos fala algo, nos decepciona, nos magoa, aquilo ali nos afeta profundamente. Então, olha como nós precisamos tá ligados nisso, né? O quanto que a Lili falou, sim, eu passei por um divórcio muito difícil e isso me afetou. Afeta muito, Lili, muito mesmo, Lilian, né? Afeta muito mesmo.
Por quê? Porque tudo isso vai ficando guardado. Então, a gente precisa trabalhar isso. Não adianta a gente falar, ai, deixa pra lá. Passou, eu quero seguir adiante. Você não consegue seguir. Você não consegue, às vezes até você vai conduzindo a tua vida, mas o que acontece? O teu cérebro vai sendo o teu inimigo. Vai te bloqueando. Vai continuando afetando o teu físico, o teu emocional. Então, a gente precisa trabalhar com as nossas emoções. E aqui, gente, se eu não me escuto, se eu não me cuido, aquilo vai crescendo em mim até causar doenças e muitas vezes doenças graves. Então, às vezes o que acontece? Começa por uma dor de cabeça, são sintomas mais leves. Mas se a gente não escutar o que o nosso corpo está querendo comunicar para nós, aquilo ali vai se enraizando, vai aprofundando, vai ficando cada vez mais gerando aquele acúmulo de emoções não resolvidas, até causar doenças graves, como eu disse, né? Muitas vezes até o câncer. E a gente não adianta colocar a culpa no outro. Não adianta falar, fulano é culpado. Muitas vezes a gente quer, assim, aquele senso de justiça, né? Não, eu quero a justiça, eu quero que a pessoa sofra. Gente, é ilusão. Sabe quem sofre quando a gente não perdoa? Nós mesmos. É aquela história, né? A gente vai tomando veneno para que o outro morra. O veneno vai fazer mal pra gente. Então, nós precisamos trabalhar tudo isso através do perdão. Sabe? Liberar mesmo a pessoa, perdoar, aceitar a nossa história de vida, lembrando que tudo que nos acontece tem um propósito. Quando a gente começa a ver as nossas experiências negativas, os nossos sofrimentos, as traições, frustrações, tudo aquilo que aconteceu, tem gente que tem muito problema sério, gente, é muito triste, porque passaram por abusos sexuais, por agressões físicas, e não é fácil perdoar. Mas a partir do momento que a gente começa a ver que tudo isso, que esse sofrimento que um dia aconteceu com a gente, se a gente souber trabalhar isso vai ser levado ao nosso favor, vai ser usado ao nosso favor, a gente começa a olhar para o nosso passado de uma forma diferente. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso passado faz parte de nós. Nós não vamos esquecer o que aconteceu no nosso passado. A gente só vai olhar para o nosso passado com um outro olhar, trabalhando, ressignificando. Mas essa nossa história de vida faz parte de quem nós somos. E esse sofrimento vai fazendo de nós pessoas melhores. Pessoas, eu falo assim, as nossas feridas, depois de curadas, elas cicatrizam. E a nossa cicatriz é o remédio para outras pessoas. Olha que lindo. A nossa cicatriz se torna um remédio para outras pessoas. O nosso propósito existencial está muito ligado com as nossas dores, com os nossos bloqueios, com aquilo que a gente passou de mais dolorido. Então é o nosso propósito, é aquilo que a gente veio para fazer, a nossa missão de vida. Desde que a gente consiga trabalhar com isso, seguir adiante e ser remédio para outra pessoa, para a dor do outro. E é assim que nós vamos um curando o outro, e a gente vai se ajudando. E isso é muito lindo mesmo. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Agora eu vou falar para vocês como nós podemos evitar. Agora eu falei como a gente precisa trabalhar isso através dos desbloqueios. Gente, quem quiser saber do desbloqueio, como faz, esse vídeo aqui não é um intuito eu falar sobre isso, porque não vai dar tempo. Mas eu tenho lá no YouTube um vídeo que eu gravei sobre isso. Então, vocês vão lá no YouTube, aproveitam e já se inscrevam e vejam esse vídeo, tá? Sobre desbloqueios emocionais. Eu explico certinho como que faz. Então, como evitar? Nós precisamos criar melhores experiências para não adoecer. Então, hoje a gente precisa saber lidar com as situações que nos acontecem para que não vire uma doença, né? Para que a gente não vire um bloqueio e desse bloqueio virar uma doença. Ou então ficar reprimindo, né, essas emoções. Primeira coisa, gente, para evitar. Olha bem, número 1.
praticar a catarse. O que é a catarse, gente? A catarse não é botar para fora a nossa raiva, jogar a nossa raiva nas pessoas. Olha bem. A catarse não é jogar nossa raiva nas pessoas. A catarse é você saber colocar para fora os seus sentimentos. Então vamos supor, eu tô com um problema, eu sou casada, de repente o meu marido chega e ele fala algo para mim que me machuca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar para ele e falar assim: Marco, é o seguinte, aquilo que você falou para mim, aquilo ali me deixou mal, me magoou. Será que você realmente quis dizer aquilo? Ou você estava querendo dizer outra coisa, eu entendi errado? Vocês entenderam, gente? É discutir de uma forma tranquila, amigável. Muitas vezes, eu tenho uma amiga que fala assim, que a gente não pode deixar cair no nosso coração, né? Aquilo que muitas vezes entra pelo ouvido, pelos olhos ou no pensamento, se a gente deixar cair no coração, aquilo ali vai virar um sentimento. E a gente tem que, de início, trabalhar esse sentimento, para que ele não gerem problemas, essas doenças psicossomáticas ou bloqueios emocionais. Naquele momento, a gente já conversar com a pessoa, tirar aquele sentimento pra gente, com um amigo que seja, com o pai, com a mãe, com o filho. Olha, aconteceu isso, eu fiquei sentida por isso, aquilo ali me magoou, me machucou, foi isso mesmo ou eu entendi errado? Porque, gente, nesse momento a gente já resolve. Vocês entenderam? Já resolve para quê? Para não causar um mal maior. Então, o primeiro deles é a catarse. Não brigar, tirar raiva para a pessoa, mas conversar. E se na hora você estiver magoado, você antes de conversar com a pessoa, busca perdoar ela antes. Vai pro teu quarto, fecha a porta, sabe? Tira ali já perdoa a pessoa, aceita aquela situação, aí você vai conversar com ela. Sabe, já é aquela história, né? Precisa contar até 10 antes, muitas vezes, de conversar, porque senão você acaba falando com raiva, e a gente não pode falar com raiva, a gente tem que falar com tranquilidade, de boa, na paz. Número 2, gente, primeiro então é a catarse. Segundo, celebrar as pequenas vitórias, celebrar as pequenas conquistas. Sim, isso nos ajuda muito, por quê? Para que o nosso cérebro, para ir adiante, ele precisa acreditar que a gente consegue, que a gente pode, que aquela situação está resolvida. Então, quando nós temos nem que for pequenas vitórias, pequenas conquistas, e a gente celebra, eu tô praticando muito isso. Olha, quase todo dia, gente, eu tenho coisa para celebrar. Então, o que acontece? Eu celebro, né? Ontem mesmo eu celebrei algo com meu marido, eu partilhei algo com ele e já celebrei ali, por quê? Porque era uma vitória, uma pequena vitória. Então, o que acontece? O meu subconsciente, a minha mente vai acreditando que eu posso, que vale a pena, e ela vai me levando para frente, ela vai me impulsionando. Agora, quando eu deixo passar, o que acontece? Quando a gente celebra, aquilo fica guardado como algo bom, algo positivo. E vai acabando, a nossa mente vai ressignificando. É como se ela dissesse: olha, você consegue, você é capaz. Então ela vai nos impulsionando para frente. Então é como se através dessas pequenas conquistas e celebrações, nós vamos ressignificando aqueles episódios negativos, tá bom? Então, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós muitas vezes temos um concurso, nós temos um regime que a gente quer fazer, um novo emprego. Aí o que acontece? Para conquistar isso, nós temos os obstáculos, os desafios. Temos ou não temos? A gente tem algo para fazer, a gente começa a fazer. E tá de boa, no começo é uma maravilha. Depois que acontece, a gente se depara com obstáculos, com situações, né, que são desafios. E a gente precisa vencer esses obstáculos até conseguir aquilo que a gente quer. Só que o que acontece? A nossa mente, como eu expliquei para vocês, ela vai lá no passado, atrás de episódios que aconteceram lá atrás. Se ela se depara com algo negativo, a nossa mente, ela foi programada para buscar o prazer, para evitar a dor.
ela tá no modo de sobrevivência. Então ela quer economizar energia, porque ela quer que a gente sobreviva, que a gente tenha energia. Então, se ela vai lá e encontra informações só negativas, ela vai falar pra gente não ir. E a gente acaba desistindo no meio do caminho. Agora, se a gente faz esse processo de celebrar, ela vai como se fortalecendo a nossa crença de que a gente consegue, de que a gente é capaz. E isso nos impulsiona, isso vai nos levando para frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, uma pessoa casa, de repente ela começa a ter problemas no matrimônio, de repente ela tem uma grande decepção, exemplo, uma traição. E aquilo ali é um episódio que afetou muito aquela pessoa. Vamos supor, uma mulher. O marido traiu e ela foi muito afetada por aquilo. De repente, ela resolve continuar casada, mas não trabalhou aquela situação. Aí a primeira coisa que a nossa mente vai fazer? A distração. Então a nossa mente vai nos distrair para tentar nos socorrer daquele episódio. E o que acontece? Para falar para a gente não ir para frente. O que são essas distrações? São aqueles olhares, aquela pessoa que muitas vezes vem nos fazer um elogio. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E aí, para nos distrair e nos tirar do propósito que é continuar sendo casado. Aí depois, vamos supor que a gente continua casado mesmo assim. A gente resiste àquela distração e a gente continua à frente. Qual a segunda coisa que a nossa mente vai fazer para nos parar? O cansaço. Sabe aquela coisa, puxa, eu não aguento mais, eu tô cansada desse casamento, eu tô cansada do meu marido, do que ele tá fazendo, eu não quero nem voltar para casa muitas vezes, tanto o marido como a esposa, porque não quer lidar com aquela situação. É como se você tivesse, eu não aguento mais, eu tô cansado. E aí, se você resiste a isso, a nossa mente novamente, o que ela vai fazer para nos parar? Dores físicas, problemas emocionais. Tudo isso acontecendo para quê? Para que a gente pare, para que a gente fuja daquela situação. Então não adianta fugir, não adianta querer esquecer, que você não vai esquecer. Você tem que encarar, você tem que pegar, né, aquela situação, né, e encarar de frente, vencer, né, as nossas batalhas. A gente tem que encarar, vencer, trabalhar elas para que a gente possa continuar, seja o nosso casamento, seja aquele nosso trabalho que a gente tanto quer, seja aquele concurso que a gente está fazendo, aquele regime que a gente quer tanto. Hoje eu estava pensando e eu falei, nossa, está acontecendo isso comigo em relação a um regime que eu estou fazendo, porque a nossa mente, ela acaba querendo que a gente desista. Por quê? Porque eu passei por episódios que não deram certo em relação a regimes que eu fiz anteriores, e a minha mente está falando o tempo todo, não vai valer a pena, não vai valer a pena. Aí eu começo o regime, dura 3 dias e para. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tô passando agora. E aconteceu tudo com a pandemia. Eu engordei alguns quilos e tá difícil, porque hoje eu percebi, através desse estudo, que a minha mente, ela tá fazendo de tudo para que eu não continue. Então eu tenho que voltar a trabalhar essa situação, celebrar as pequenas vitórias, nem que for de 3 dias que eu consigo, né, vencer. Para quê? Para que a minha mente passe a acreditar que eu vou conseguir sim. Gente, eu tô falando aqui em público, hein? Eu vou conseguir sim emagrecer esses quilos que eu engordei, me sentir melhor, mais saudável e cuidar mais da minha alimentação. Terceiro, gente, então primeiro a catarse, segundo, celebrar pequenas vitórias, terceiro, praticar a validação, praticar o elogio. Por isso, gente, que é tão importante a gente elogiar as pessoas, tanto daquilo que elas sabem, que elas conhecem de si mesmas, como aquilo que elas não conhecem. O elogio é poderosíssimo. Então nós precisamos elogiar o outro, porque quando a gente está numa situação dessa de não acreditar que a gente consegue, que a gente pode, que a gente é capaz, e a gente recebe um elogio, a gente recebe uma validação, aquilo ali nos dá força, nos faz acreditar em nós mesmos, nos faz acreditar que a gente consegue, que a gente é capaz, e a gente acaba também dando passos para frente. Então, eu proponho para vocês hoje já fazer um elogio, treinar, elogiar. Seja um filho, seja o esposo ou a esposa, um amigo. Vamos elogiar as pessoas, não elogios falsos, é claro,
mas reconhecer aquilo que a pessoa tem de positivo, para que ela possa voltar a acreditar nela mesma. Talvez você tenha um remédio para a dor daquela pessoa que está próxima a você, e esse remédio tem um nome, talvez seja elogio. Vamos lá, bora lá elogiar as pessoas? Quarto, gente, que eu já falei, o perdão. O perdão, gente, não existe cura sem o perdão. A cura passa pelo perdão. O perdão não é para o outro, o perdão, lembra disso, é para nós. É para nossa cura. O perdão é o remédio que nós necessitamos para curar até mesmo câncer, até mesmo artrite, artrose, problemas no nosso rim, no nosso, como que se diz? Úlceras, tantas coisas, dores de garganta, gripes, resfriado, baixa imunidade, tudo isso. Às vezes, o segredo está no perdão. Então, presta atenção hoje aí, será que você tem alguém para perdoar? Alguém que fez alguma coisa, você tá com uma situação engasgada aqui, né? Não desceu, não digeriu direito. Você voltar lá, olhar para aquela pessoa, se precisar, você trabalhar aquela situação, resolver, ressignificar, para que você possa continuar caminhando. 5, gente, uma coisa também muito importante. Definir corretamente os relacionamentos de intimidade. Por quê, gente? Isso é muito sério. Já estamos quase acabando. Por quê? As pessoas, como eu disse, que mais nos machucam são as pessoas que nós temos intimidade, que nós damos poder, né? Aquele poder de emoções mesmo, do nosso emocional. Nós abrimos o nosso coração para elas. E elas acabam tendo um poder muito grande sobre nós, sobre aquilo que acaba nos afetando. Então, olha bem, nós precisamos, né? Quem é casado já não adianta mais, gente. Agora tem que trabalhar as outras áreas. Mas para quem, vamos supor, tá namorando, já perceber isso? Será que a pessoa que tá comigo, ela tem habilidades comportamentais? Primeiro, habilidades para lidar com o relacionamento. Tem pessoas que não têm. Então, muitas vezes, às vezes a gente tem que até ensinar essas pessoas que estão com a gente. Eu também faço um teste, eu aplico um teste de perfil comportamental, que é muito legal para você se conhecer, conhecer as pessoas que convivem com você e você também aprender a lidar com essas pessoas. Você descobrir o jeito que ela se comporta. Cada pessoa tem um jeito de se comportar. E às vezes a gente até ajudar essa pessoa. Então, habilidades comportamentais, primeiro. Segundo, princípios e valores semelhantes aos seus. Porque se você dá poder, acesso a essa intimidade para pessoas que não têm valores, que não têm princípios semelhantes aos seus, você vai se machucar. Você vai acabar permitindo que essa pessoa te machuque. Então, preste atenção nisso. Então, quanto mais você vai dando intimidade, o primeiro passo é habilidades comportamentais. O segundo são princípios e valores semelhantes aos seus. E aí, o que acontece? O terceiro, o coração. Essa pessoa, para ter a intimidade maior, ela precisa estar com o coração na mesma sintonia que o teu. O que significa isso, gente? Ela precisa torcer por você. Ela precisa acreditar em você. É aquele tipo de pessoa que quando você conta algo, ela fala assim: puxa, vai mesmo, eu acredito em você, eu tô torcendo por você. É aquela pessoa que vibra com a nossa vitória, gente. Isso é muito difícil. É o nível mais profundo de intimidade. Às vezes a gente tem até pessoas que quando a gente tá mal, nos ajudam a levantar. Pessoas que nos dão força quando a gente tá mal. Mas se você quer saber se aquela pessoa que tá com você te ama mesmo, é uma pessoa que vale a pena você ter perto de você e abrir o teu coração para aquela pessoa, perceba se ela se alegra com as suas vitórias, com as suas conquistas, se ela tá junto quando você tá em algo novo na tua vida, porque muitas vezes você tá, por exemplo, eu tô numa fase totalmente nova na minha vida, e é muito triste que às vezes eu percebo que tem pessoas que eu achava que eram tão amigas minhas, né, que eram tão próximas, e muitas vezes não estão nem aí. Então, é legal quando tem pessoas que a gente está numa nova fase, a gente está vivendo algo, né? Não sei, talvez a gente celebrando algo legal na nossa vida, e essas pessoas estão ali, te passam uma mensagem, estão junto com você, celebram com você, falam: Lu, tava legal, te elogiam, te validam, claro, sinceramente, né? Senão
e te fazem o quê? Eu acredito em você, eu tenho certeza, vai dar certo. Ontem mesmo, gente, eu ouvi isso de uma amiga. E como foi importante? Ela fala, Lu, isso aí eu tenho certeza que vai dar certo, porque você nasceu. Ela falou até usou esse termo, você nasceu para isso. E como é bom escutar isso das pessoas. E, gente, qual outra forma da gente se proteger, da gente conseguir proteger para que a gente não para que o nosso emocional não abale o nosso físico? Para a gente encerrar, importante, o autoconhecimento, que é o que é essencial para a gente perceber que o nosso corpo está falando, perceber os sinais que o nosso corpo está dando, que o nosso emocional está dando. Inteligência emocional, gente. A inteligência emocional é importantíssima. A gente saber lidar com as nossas emoções, a gente saber trabalhar com as nossas emoções, ter autocontrole emocional, perceber quando a emoção chega, saber lidar com ela. E para isso a gente precisa muitas vezes de ajuda. Ajuda, porque tem alguns testes que a gente faz para pessoa perceber se ela tem essa inteligência emocional, ajudar, sabe? Pessoas que nos ajudam a trabalhar o nosso emocional. Relacionar a doença com algo que aconteceu. Você saber relacionar essa doença com o que aconteceu. Isso é muito difícil. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento. A meditação nos ajuda muito, que é aquele parar todos os dias. Não é de vez em quando, não. Parar todos os dias. Fazer aqueles exercícios de respiração, né? Aprender aquelas técnicas de respiração que eu também ensino. A meditar, a sair do externo que a gente anda, né? Eu pelo menos sou assim. O meu perfil comportamental, ele é muito pra fora, é muito, né? Se eu bobear, se eu não estiver me vigiando e parar todos os dias para meditar, para respirar, eu acabo não me conhecendo, eu acabo não percebendo as emoções. Então, é um treino que eu faço diariamente, né? Parar para meditar, ter um tempinho reservado para me conhecer, para perceber o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo. Eu fiquei com raiva? Por que eu fiquei com essa raiva? Por que eu tô triste? Por que será que eu tô resfriada? Por que será que a minha garganta tá dolorida? É algo que eu faço diariamente, nós precisamos fazer. E outra coisa que ajuda muito, exercícios físicos ajudam a liberar aquelas emoções, né, reprimidas. Outra coisa, gente, um exercício muito legal também é você escrever. Você ter um diário, às vezes você não pode falar diretamente para a pessoa que vai magoar ela. Então tira nesse diário, escreve, né? É aquela escrita terapêutica que vai ajudar a gente a tirar para fora tudo aquilo que está reprimido ali dentro. Muitas vezes a gente tem uma pessoa que a gente possa se abrir, partilhar. Não é fofoca, hein, gente? Mais de uma pessoa já vira fofoca. Então, a gente tem uma pessoa que nos escute. Como é bom, né? Ter aquelas amizades que a gente consegue, a gente tem confiança de partilhar algo tão pessoal da nossa vida para a pessoa, ou talvez uma ajuda profissional mesmo, se você não tem essa pessoa. Quando você fala, aquilo ali já é curado, já tá curando. No momento que você fala, você já tá tirando aquilo para fora. Isso é muito importante para nossa cura. E por fim, nos alimentar também, né? Cuidar não só do nosso emocional, nós precisamos cuidar do nosso espiritual e do nosso físico, né? O trabalho que eu faço é muito isso. Esse equilíbrio entre as 3 áreas da nossa vida, o físico, o emocional e o espiritual, para que a gente possa estar equilibrado. Gente, agora terminei meu conteúdo aqui, pelo menos já tá dando tempo. Tem um tempinho ainda para tirar dúvidas. Catar Z, não é Catar G, é Catar Z. A Janiele. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Querem tirar dúvida? Ficou alguma coisa que vocês querem saber? Tem muito, gente, tem muitos. Se vocês quiserem depois pesquisar, eu falei algumas doenças, a causa e efeito, né? Mas tem artigos que explicam todas as doenças, o que está causando, que geralmente não é uma verdade absoluta. Cada pessoa tem um jeito de lidar diferente, de acordo com o DNA dela, com a hereditariedade, diante daquilo que ela viveu, experimentou. Cada pessoa tem um jeito de lidar diferente com as emoções. Por exemplo, às vezes a gente está no mesmo lugar, vamos supor, e um irmão meu,
não no mesmo lugar, por exemplo, eu e o irmão meu, nós fomos criados na mesma família, vivemos mais ou menos as mesmas coisas, só que cada um tem um jeito de lidar com aquela situação. Então, de acordo com aquilo que com cada pessoa lida diferente com as emoções e, consequentemente, as pessoas são afetadas de formas diferentes pelas doenças. Então, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, tá bom? Então, gratidão por vocês que estiveram aí comigo nessa live. É um assunto muito legal, né? Eu gosto muito de trabalhar esse assunto, porque eu acho que também é algo que eu já passei tanto, né? Tantas doenças que eu tinha e foram curadas trabalhando o meu emocional, principalmente o perdão. Então, por isso que eu falo a importância do perdão e a importância do autoconhecimento. Eu fui percebendo, eu fui conhecendo, eu fui procurando ajuda, buscando. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhando, ressignificando o meu passado, minha história de vida. Eu tinha, gente, uma época, eu falei, né? Eu tive 3 cânceres de pele e era para ter muito mais. É que eu ia tratando, eu fiquei esperta, eu ia... pipocava câncer de pele em mim. Por quê? Situações que eu não estava conseguindo resolver, perdoar, mágoas, sentimentos profundos, dores emocionais, frustrações. Então, com isso, me davam várias... Eu tinha várias doenças, vivia doente, vivia cansada, esgotada, sem força para lidar com as situações do meu dia a dia. Eu não tinha vontade de acordar. Eu estava entrando até em uma depressão. Eu estava no início de uma depressão já. Graças a Deus, eu percebi a tempo e já fui trabalhando tudo isso, que não é de uma hora para outra, gente, é um processo. A cura, nossa, é um processo. E conforme nossa alma vai sendo curada, o nosso corpo, consequentemente, também vai sendo curado. E hoje eu percebo que o quanto que eu tenho mais disposição, saúde, não tive mais nenhum episódio de câncer de pele. A minha garganta, gente, muito raramente, e eu já percebo, uma das áreas frágeis minhas é a garganta. Eu percebo, quando ela começa a dar aquela raspadinha, na hora eu já falo, meu corpo tá falando. Será que eu tô com algum problema, com alguma frustração que eu preciso perdoar? Será que tem algo que eu preciso falar, tirar pra fora? Então será que eu tô abusando do meu corpo, eu não tô dormindo direito, eu não tô descansando? Que tem horas que, sabe qual é o remédio muitas vezes, gente? Dormir. Hoje em dia a gente acha que não tem que dormir mais, nós precisamos descansar. E não se ache preguiçoso não, tem épocas, eu passo por isso, que eu tiro tanto, me esgoto tanto com tantas coisas, que eu preciso, às vezes, pegar um final de semana, um sábado à tarde, dormir à tarde, sabe? Eu não tenho culpa mais não, antes eu tinha culpa. Que delícia dormir, eu me recupero, sara a garganta, sara aquele resfriadinho que tá começando. E isso, a gente vai ficando bem. E chega uma hora também da vida da gente, que, por exemplo, na minha fase, que a gente precisa fazer reposição de vitaminas, às vezes, que o nosso organismo, através da alimentação, não supre. Por exemplo, igual eu que sou branquinha, eu preciso tomar vitamina D, eu tenho que tomar algumas vitaminas, eu aplico alguns hormônios também, que já estão deficientes em mim. Precisamos procurar ajuda, né? Precisamos procurar um médico, precisamos procurar alguém especializado nessa área de desbloqueios, ajuda para que a gente possa estar curando, gente. Gente, eu tô muito feliz, que bom a Cris aqui, um monte de gente super especial, gente conhecida, a Janiele, obrigada, Cris. E, gente, gratidão, tá? Por vocês estarem aqui. E a semana que vem, eu tô toda semana, de quinta-feira, gente, eu coloco no meu story, no Instagram, eu tô fazendo uma live, pelo menos uma semanal, tá? Sobre algum tema muito, muito importante pra nossa vida, pro nosso emocional, pro nosso físico, pro nosso espiritual, trabalhando essas 3 áreas da nossa vida. E principalmente lidando com aquilo que eu mais gosto, gente, que é a parte de desbloqueios emocionais. É o que eu mais gosto, porque eu acho que foi a minha maior dor. E hoje eu sei que é aquilo que eu mais consigo ajudar as pessoas, desbloquear a sua história de vida para ir adiante, né? Para ter a felicidade plena. Um beijo no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom?